Nosso próximo passo vai ser atualizar o nosso getAbsoluteURL para retornar o path absoluto para cada review. Vamos fazer essa alteração. Para isso, eu venho aqui e vou alterar a lista de argumentos que eu quero passar como parâmetro. Em vez de passar o ID, eu vou passar uma lista posicionando os argumentos na mesma ordem que a gente quer aqui: o ano, o mês, o dia e o Slugified Title. Então, nesses argumentos posicionais aqui, eu posso passar self.publishedEdge.year, self.publishedEdge mês, no caso, e self.publishedEdge.year. Ele começa a ficar muito grande. Vou dar uma quebrada aqui na linha. Deixa eu colocar uma vírgula aqui no final, que é o meu formatador aqui já coloca ele para baixo. Pronto, então passei aqui essa parte, e a segunda parte são os argumentos posicionais, e falta agora o self.slugified title. Beleza? Explicando rapidamente aqui, o que está sendo feito eu quero gerar aquela URL que a gente definiu. Então, para isso, informo aqui qual é a action que vai ser trabalhada e os argumentos que essa action recebe. Ele recebe como parâmetro o Published Edge, o Month, o Published Year e o Slugified Title. Vou salvar aqui. E agora, possivelmente, vamos ter um erro aqui na nossa tela aqui no front. Preciso inicializar, obviamente, o servidor. Python manage.py run server. Vamos vir aqui. Ele fala, não consegue fazer essa reversão aqui no reverse match. Por quê? Não sei de nada. Porque nas nossas URLs, deixa eu fechar tudo e deixar apenas os arquivos que a gente vai trabalhar aqui agora, para facilitar a nossa vida. Don't save. Aqui, ó, URLs. A gente tem aqui esse padrão que é passando o ID e não passando como parâmetro uma série de argumentos aqui. Eu preciso alterar agora o nosso URL pattern para ele entender essa nova forma que a gente está trabalhando. Então a gente precisa dizer a ele que, em vez de receber int com o ID, eu vou receber um int contendo o ano, e aí a gente vai montando da forma que a gente quer. A gente quer ano, barra mês, barra dia, barra o título na versão slug do título. Então, ano, barra mês, barra dia, barra Slugified Title. E aí que tá. Aqui você tem vários tipos de dados que você pode dizer para o Django, os tipos que você quer trabalhar. No nosso caso, eu posso passar diretamente aqui o slug. Ele sabe que isso aqui vai ser uma string no formato slug, que é a string que não tem espaços, não tem caracteres especiais, ele já entende isso. Então, eu posso passar nesse padrão aqui. Vou salvar, vou voltar aqui no navegador, dar um F5. Observe que agora ele já consegue montar para a gente lá embaixo, ó, a rota do jeito que a gente precisa, que é o reviews barra 2024 barra mês. Na verdade, eu esqueci de mudar aqui. Ano, mês, dia. Deixa eu ver aqui. Título padrão 2024. Espera aí que tem uma coisa errada. Cadê seus estudos? Ano, mês, dia. São inteiros, né? Eu acho que eu... Ah, tá. Viajei. É aqui. Self.publishedEdge, year, month, e aqui eu passei year novamente, aqui é day, certo? Então vamos atualizar, e agora o getAbsoluteURL está retornando da forma que a gente precisa, né? O ano, mês, o dia e o título. Vamos tentar acessar aqui Matrix, e aí agora ele fala pra gente o seguinte, olha, got unexpected keyword here. Por quê? Porque agora a gente não está passando mais na URL o int id, que é o esperado lá na nossa view. Se você voltar aqui nas views, o esperado aqui é o request contendo o ID. Só que agora, volta aqui, o que a gente está passando como parâmetro aqui? Ano, mês, dia e o Slugified Title. E é justamente isso que eu preciso receber nesse review. Preciso receber aqui o ano, o mês, dia e o Slugified Title, certo? Vamos salvar. Agora, ele já vai mudar aqui o tipo de erro, porque ele field ID expected a number, but got a built-in function ID. Eita, pô. Ele esperava receber aqui como parâmetro ID, mas não recebeu o ID como parâmetro. Só que agora a gente não vai passar mais o ID como parâmetro. Agora a gente precisa montar os parâmetros de acordo com
a nossa URL amigável. A gente passa como parâmetro o publishedEdge.year, o publishedEdge month, day e title. Então vamos vir aqui, ó, vamos apagar isso aqui, vamos colocar quais são os atributos que eu quero. Eu quero passar publishedEdge, e aí você lembra que na aula que eu falei sobre, tem uma aula que eu falei sobre models no Django, que você consegue fazer filtros, né, usar o filter e especificar, por exemplo, eu quero pegar no campo publishedEdge apenas filtrar o dia. Posso fazer esse aqui, underline, underline, e passo day, ou o ano, enfim, igual a, por exemplo, 2024. Eu não posso fazer filtros dessa forma. Tem lá na aula que eu falo sobre queries no Django, eu falo justamente sobre isso, que você pode fazer filtros dessa forma aqui, passando 2 underscores aqui e sendo mais específicos no campo quando você está trabalhando com campo de data. E aqui a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, segue exatamente o mesmo princípio aqui. Ou seja, eu vou falar publishedEdge.year e eu passo como parâmetro o year que eu estou recebendo aqui em cima. Então venho aqui e falo year. E vou fazendo a mesma coisa para todos os outros campos. PublishedEdge para mês igual a mês. PublishedEdge underline underline year igual a year. Vou dar uma vírgula aqui e salvar, que ele já colocou embaixo do outro aqui para mim. publishedEdge year is a real signage. Ah, tá. Desculpa, não é year. Aqui é o day. E por último, o slugify title. Lembra que isso aqui, quando você utiliza get object ou 404, ele vai fazer um filter. Não é um filter, é um get, mas é similar ao mesmo conceito aqui do filter e do get, né? Você vai dizer para o Django quais parâmetros você quer que sejam utilizados para ele fazer a filtragem do dado. Então, eu vou dizer aqui que, por último, eu quero que o campo slugifyTitle seja igual a o slugifyTitle que eu estou recebendo como parâmetro. Então, isso aqui é como se eu dissesse para o Django, olha, eu quero trazer as reviews publicadas, published.get, e vou especificando. Antigamente era id igual a id, mas aqui agora vai ser que o publishedEdge.day seja igual ao dia que eu recebi como parâmetro aqui no request, que o publishedEdge.year seja igual a year, e assim vai. Você já entendeu a lógica aqui agora. Tá bom. Então, isso aqui é o mesmo que isso aqui, só que antes a gente fazia dessa forma, mas a gente tinha que tratar o erro, a gente tinha que fazer o try e o except. E a gente está jogando tudo isso para dentro do get object ou 404, certo? Deixa eu remover isso aqui embaixo. Salvei. Vamos ver se ele já consegue localizar o objeto que a gente está querendo instanciar aqui. Então, eu vou dar um F5. Ele fala Multiples Objects Returned. Por quê? Justamente porque vai existir, nesse caso, vários objetos com título igual a título padrão para essa data daqui, que foram os objetos que eu fui criando aqui por teste. Bom, como é que a gente resolve isso? A gente precisa alterar os títulos para serem corretos. Se a gente estivesse utilizando, como eu falei anteriormente, um banco de dados em produção, eu teria um script que seria executado em sequência para poder ajustar os slugify de title de cada uma das reviews que já existe no sistema. Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar manualmente aqui no admin, reviews, e aí, vamos abrir aqui, ó, Matrix, por exemplo. Tem aqui o slugify de title igual a título padrão, e aqui vou mostrar para vocês um recurso interessante que o Django também possui dentro da página administrativa, que é como você pode transformar o título que você inserir aqui automaticamente para o slugify de title e preencher o campo slugify de title de forma automática também. Então o Django já tem esse tipo de recursos para a gente, então a gente só precisa entender como utilizá-los. Para isso, eu vou ajustar aqui, ó, deixa eu abrir aqui reviews, que são todas as reviews. Eu vou primeiro exibir aqui o slugify de title de cada um, certo? Deixa eu vir aqui na parte de administração e vou dizer que eu quero o título, o status e também o slugify title. Salvo aqui, F5, pronto. Tem aqui título padrão em todos esses, certo? E aí eu vou vir aqui em Matrix e vou especificar no próprio Django Admin que eu quero utilizar campos pré-populados, né? Eles têm lá um pré-populated fields que você utiliza justamente para isso, para você criar campos de slugs automáticos
através de um outro campo. Então, você vem aqui e fala Prepopulated Fields. Nisso você diz para o Django, olha, você passa um dict para o Django dizendo, olha, eu quero criar um Prepopulated Fields para o campo Slugified Title, e você passa um array para ele, indicando quais são os campos que você quer utilizar para ele montar para você o título, né? No caso, o título no formato Slugified. Então, no nosso caso, o campo que a gente vai usar como referência é o campo Title. Mas se você tivesse outros campos, eu quero utilizar o Title junto com, sei lá, o status, não faz sentido nenhum, mas é só para você entender que você poderia passar outros campos aqui como parâmetro, o body, enfim, e também não faz sentido nenhum você ter o body como o título, mas é só para que você entenda que você pode montar, ele vai concatenar os campos e transformar esses campos para uma versão Slugified e automaticamente preencher esse campo. E você vai ver isso acontecendo na prática aqui agora. Vou usar apenas o campo Title, salvei, vou vir aqui, editar. Então aqui é o seguinte, o Slugified Title, como é que você aplica ele? Você vai criar um review novo, por exemplo, então digamos que tem aqui Matrix Reloaded, e você vê lá embaixo que ele já preenche, ele tem um JavaScript que já preenche automaticamente para você o campo Slugified. Então toda vez que você criar uma review nova, você vai poder fazer isso sem ter que manualmente criar uma versão Slugified do título e preencher aqui. Ele já faz isso para você, certo? Deixa eu voltar aqui para os reviews e vou modificar aqui Matrix. Eu vou modificar aqui, certo? Nesse caso aqui não tenho o que fazer, já está preenchido, eu preciso manualmente ir lá e alterar. Vou salvar. Vamos dar um F5 aqui agora na página. Vamos voltar aqui, dar um refresh para ele gerar para a gente agora com o título correto. Observe aqui embaixo que ele gerou com a data de publicação e o título Slugified, ou entrar. E ele já gera para mim aqui, ó, a URL correta e localiza corretamente também a review que se adequa dentro desse pattern aqui. Ano, mês, dia, Slugified Title. Se eu vier aqui para um outro filme, por exemplo, Reviews, Batman Begins. Bom, venho aqui, faço Batman Begins. Eu venho aqui, dou um refresh na página, na listagem. E aqui embaixo, ó, já está trazendo corretamente. Clico aqui e já consigo abrir o filme, a review do filme. Beleza? Valeu? Obrigado aí. Se tiver alguma dúvida, posta aí embaixo. E, obviamente, deixa um like aí também para dar uma fortalecida no canal e o conteúdo chegar para mais pessoas também que têm interesse nesse assunto. Tá bom? Um abraço aí e até a próxima. Lembrando, pessoal, que esse vídeo que você está vendo é um corte. Existe uma aula completa com um conteúdo muito maior, muito mais aprofundado, onde eu explico em detalhes todo esse passo a passo aqui com muito mais coisas além disso, certo? Então dá uma olhada no link aqui embaixo para você ter acesso à aula completa e lá você vai ver o conteúdo lá, nesse caso, de como resolver problemas técnicos para vagas de emprego, certo? No Django para desenvolvedores júniores. Valeu?